Olá, voltando aqui ao bom e velho Instagram, né? Já que vai ter sorteio, eu preciso do chat. Não adianta ficar no YouTube. Venham para o Instagram, por favor. Venham para o Instagram, porque eu não consegui fazer funcionar o chat no YouTube. Não me perguntem por quê, porque eu usei o OBS Studio. Eu configurei tudinho bonitinho lá e ele não está habilitando o chat, tá? E o chat é importante, que eu vou precisar saber se vocês estavam ouvindo direito, né? Se vocês estavam, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, né? Vou começar tudo de novo, até porque eu quero essa live, eu quero colocar essa live para salva, né? Para quem não assistiu poder assistir de novo. Então vamos lá. Sistema, né? Sistema é um conjunto integrado de elementos que eles funcionam juntos para uma determinada finalidade, né? Então todo sistema tem os seus elementos juntos, envolvidos, funcionando de uma maneira harmônica para que se atinja um determinado objetivo. E assim, no sistema familiar, nós temos membros que são envolvidos pelo destino através das gerações, tá? Então, o que nós temos no sistema familiar, né? Pela visão da sistêmica familiar, uma comunidade, o sistema familiar é uma comunidade de pessoas envolvidas pelo destino, cujos destinos eles acabam se emaranhando uns nos outros de maneira inconsciente, através das gerações. E fazem parte desse sistema, tá? A pessoa, seus irmãos ou irmãs, se houver, tá? Pai e mãe, irmãos do pai, irmãos da mãe, que seriam tios e tias, os meio-irmãos de pai e meio-irmãos da mãe, tá? Que são aqueles tios que são só tios só por parte de mãe, tio só por parte de pai, né? Os avós, pai do pai, pai da mãe, mãe do pai, mãe da mãe. Em alguns casos, dependendo da relevância, dependendo do envolvimento daqueles membros, algum irmão ou meio-irmão desses avós. Os bisavós fazem parte, todos os que cederam lugar a um membro para que o sistema existisse. Então, quem são esses que cederam lugar para que o sistema existisse, né? São aqueles que não chegaram a se casar, por exemplo, com o seu pai ou com a sua mãe, tá? Então, vamos dizer que o meu pai tivesse sido noivo, né? Ah, mas ele não chegou a se casar, se casou com a minha mãe. Então, aquela ex-noiva do meu pai, ela cedeu o lugar dela, tá? Dependendo da afinidade, enfim. Mas é considerado também pertencente a esse sistema familiar, de forma que a atual, vamos dizer assim, a esposa, quando se casou, ela, dentro do coração dela, ela deve guardar um reconhecimento por aquela que cedeu lugar a ela. Assim também, o homem, quando a mulher teve um noivo, ele deve guardar no seu coração um lugar de reconhecimento por aquele ex-noivo, porque se não fosse o término daquele noivado, não haveria o início daquele sistema familiar. Tá? Então, com certeza os ex-cônjuges, tá? Então os ex-maridos e ex-mulheres, os ex-cônjuges fazem parte do sistema familiar. E agora vocês estão percebendo que no sistema familiar a gente não considera somente os laços de sangue, tá? Nós consideramos também os laços do destino, né? Os vínculos do destino. E além desses ex-cônjuges, ex-noivos, né? Nós também incluímos todos aqueles que, de alguma maneira, contribuíram para o benefício, trouxeram benesses, benefícios para aquele sistema familiar,
porém não foram devidamente reconhecidos. E, como exemplo desse caso, né, eu cito os empregados, empregadas de família, e era muito comum, na época da minha avó, por exemplo, uma pessoa que vinha trabalhar na casa, ela ficava dormindo na casa durante a semana inteira, ela ajudava a criar os filhos, depois ajudava a criar os netos, e em um dado momento ela praticamente era considerada como se fosse da família. Se a posição dela não é justamente reconhecida por aquela família, porque vamos dizer que sem a presença dela e sem a atuação dessa empregada, né, não seria possível, o sistema ele não teria funcionado, ele não teria talvez alcançado um, um resultado, né, uma harmonia, né, que alcançou. Então, ela merece ser reconhecida, né? Então, todos aqueles que contribuem para o bom funcionamento do sistema, a boa harmonia do sistema, eles merecem o justo reconhecimento. E quando isso não acontece, também surge o que a gente vai entender mais à frente por emaranhamento, os emaranhamentos. Tá? Bom, agora voltando aqui às ordens do amor. O Bert Hellinger, que é o pai da constelação sistêmica familiar, que é algo recente ainda, tá? A constelação sistêmica familiar, ela foi pensada, né? Ela foi trazida como fruto de um trabalho de anos de dedicação do Bert Hellinger, apenas em 1970. Então, vocês vejam que é bem recente, sendo que aqui no Brasil, a constelação sistêmica familiar ela só chegou por volta do ano 2000. Então, temos menos de 20 anos de conhecimento, né, de atuação da constelação sistêmica aqui no Brasil. Bom, deixa eu colocar aqui uma mensagem aqui no Instagram, porque o pessoal vai ficar meio perdido e, enfim, coisas de... É interessante essa coisa de testar, né? Eu testei, por exemplo, aquele programa InstaFeed, ele funcionou uma beleza uns 3 dias antes. Hoje, o site estava fora do ar para mim. E, na verdade, ele estava sendo reconhecido como não seguro. E eu não conseguia me logar porque não aparecia nada. Deixa eu avisar aqui, colocar um story, qualquer coisa aqui. São os ossos do ofício, né? Quando a gente não tem ninguém para fazer, a gente mesmo faz. Faz parte do show. Senão não seria o nosso show. Seria o show alheio. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um story. Bom, vão escrevendo aí o que vocês consideram como carga familiar. Estou vendo Roberta, Daniele, obrigada por estar aqui. Apesar desses perrengues. O que vocês consideram por carga familiar? Vão escrevendo aí. Eu acho que eu não consigo colocar story, né, quando está acontecendo uma live. Bom, essa também foi mais uma descoberta aqui. Deixa eu ver se eu faço uma publicação aqui. Já tá aqui. É chato, né? Porque eu divulguei tudo no YouTube, né? Eu mandei o link, mandei isso, mandei aquilo, enfim. Eu queria insistir no YouTube, mas realmente ele não me ajudou. Por isso que as pessoas contratam alguém, né? Óbvio. Óbvio, óbvio, óbvio.
Então, o pertencimento, né? O pertencimento, ele é muito importante. Ele é a primeira ordem do amor. Porque sem o pertencimento, nada não se pode considerar praticamente mais nada, né? Toda pessoa tem direito a pertencer ao sistema. E todo membro, dentre esses membros que eu citei, tá? E vamos dizer que esse não é um rol que se exaustivo, tá? Não se exaure. Pode ser que haja outros, né? Outros tipos de outros participantes do sistema familiar. Isso vai depender, vai de sistema para sistema. É importante saber que existem vários tipos de exclusão, ou seja, vários tipos de ferir esse direito do pertencimento. Tá? Existem as exclusões expressas, que são aquelas que expressamente você sabe que aquela pessoa foi excluída daquele sistema familiar. Por exemplo, os filhos que são deserdados pelos pais, né? Vocês sabem o que é um filho deserdado, né? Ele perde o direito à herança, ele perde o direito, ele deixa de ser reconhecido um filho, tá? Para fins, inclusive, de justiça, de herança. As expulsões, né? Quando expulsam um filho de casa, né? Isso acontecia com muita frequência, não sei hoje, né? Quando as moças, né? As meninas menores engravidavam. Né? Aconteceu muito isso, era uma coisa triste de se ver o que aconteceu. Tia Lia! Tia Lia tá entrando, gente. Tia Lia, bem-vinda. Então, né, existem as exclusões, né, que são sutis, que são desrespeitos ao direito de pertencer. Por exemplo, quando você tem um meio-irmão, mas que nunca aquela família não quer saber dele, né? Ele é irmão por parte de pai, mas deixa ele para lá, né? Enfim, não coloca ele aqui no coração, porque meu pai, vamos dizer aqui no popular, pulou a cerca e fez um filho. Só que aí se esquece do seguinte: para a sistêmica familiar, não há nada mais forte do que o vínculo. O vínculo. O vínculo de um filho gerado é fortíssimo. Pode excluir da herança, pode dizer que foi só uma escapada, mas se gerou um filho, ele merece um lugar no coração. Tá? Isso em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Por quê? E por que isso merece um lugar no coração? Porque existe um entendimento, né, de Bert Hellinger e de outros que se debruçam sobre a sistêmica familiar, de que a vida não provém do pai e da mãe. Né? Então seria uma certa presunção de pai e mãe achar que eles estão provendo a vida, quando na verdade eles estão, através do pai, através da mãe, a vida é concedida. Então, existe um algo maior, e depois eu vou falar nesse algo maior, de onde a vida provém. Ele não provém do pai e da mãe. Esse algo maior contém pai e mãe. Pai e mãe estão contidos nesse algo maior. Então, esse algo maior, ele não admite nenhuma exclusão. E o que acontece? O que é um inocente? A criança, geralmente, é um inocente. Um bebê é um inocente. Então, às vezes, quando tem naquela família uma exclusão expressa ou oculta, silenciosa, um membro que nasce naquela família, um inocente, ele vai numa tentativa de incluir, porque as crianças não são puras, elas não estão mais perto do todo, do algo maior, né? Numa tentativa de inclusão, elas podem acabar representando aquele excluído na forma de sintoma.
na forma de um sintoma, na forma de um comportamento estranho, de um comportamento que leva ao sofrimento do sistema familiar. Então, mais uma vez, por que que o direito do pertencimento ao pertencimento é tão importante? Porque a vida provém de algo maior. E quando não há inclusão, o sistema, como todo sistema trabalha em equilíbrio. Quando há um problema numa peça aqui, afrouxou uma peça aqui de uma máquina, por exemplo, na indústria, às vezes o pão vai sair maior ou menor, vai sair mais estreito, mais largo, até poder chegar ao ponto até de um colapso total da produção. Assim, no sistema familiar, cujo objetivo é o bem-estar de todos, né, a inclusão de todos, né, no coração. Entenda que não é ficar frequentando a casa do outro, eu tenho que deixar meu meio-irmão tomar café comigo todo dia. Não é isso. É incluir no coração. Então, quando vem o inocente para aquele sistema familiar, onde há uma exclusão, expressa ou não expressa, pode acontecer de que ele venha a querer representar aquele excluído através de um sintoma, de um comportamento ou de qualquer outra situação que traga um sofrimento ao sistema familiar. A segunda ordem, tá? Vou falar agora da segunda ordem, que é a ordem de chegada. É a ordem da hierarquia. Essa acho que todo mundo consegue entender, embora às vezes a gente desrespeite ela. Cada grupo tem a sua hierarquia, né? Segundo a ordem cronológica. Então, o avô vem antes do pai, que vem antes do filho, que vem antes do neto, tá? Tá bem claro isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, os irmãos, né? O irmão mais velho, o irmão mais novo, o irmão do meio, o irmão mais novo, né? Essas ordens de chegada, elas geram um direito a reconhecer a precedência. Então, aquele que vem antes, ele é mais antes, ele foi mais por mais tempo. Ele, por ter sido mais por mais tempo, ele merece o reconhecimento daqueles que vieram depois. Tá? Mas eu não vou me aprofundar sobre esse assunto, até porque a gente já teve um certo gasto de tempo da tentativa da live do YouTube. Quem quiser entender melhor a ordem de chegada e hierarquia, assiste, por favor, a minha outra live chamada Colocando Ordem no Sistema Familiar. Tá bom? Por fim, a terceira ordem, que é o equilíbrio entre dar e receber. Né? É muito comum que os pais, né, eles costumam sempre dar aos filhos e os filhos não devolverem aos pais. Isso é justo? Isso é injusto? O que vocês acham? Pai, ele tem que ter a expectativa de receber do seu filho ou não? Pode escrever aí, quem quiser participar e falar. O pai ou uma mãe, ele deve ter a expectativa de receber de um filho, de uma filha. Então, segundo o estudo da sistêmica familiar, não. Os pais, eles devem entender que eles se tornam pais e eles vão dar para o filho. Até que o filho vá mais longe e por si só caminhe com as próprias pernas, né? Porque a única coisa que geralmente pais, né, os pais esperam que os filhos, né, criem o seu novo núcleo familiar. Isso é uma expectativa da humanidade, tá? Não seria nem somente dos pais, assim, individualmente. Expectativa da humanidade que os filhos gerem mais filhos, que gerem os netos, né, no caso, os netos, enfim, por aí vai, para que a humanidade se perpetue. Quando há um desequilíbrio na troca, também a gente vai se deparar com
as doenças, né? Podem surgir doenças. Pessoas que dão muito e não recebem, elas querem ficar credoras. Pessoas que só recebem e não dão nada, elas ficam devedoras. E todo desequilíbrio gera sentimento de culpa, porque existe uma irresistível necessidade de compensação em todo o sistema. E no sistema familiar não é diferente. Agora vamos direto para o assunto. Tá? Eu dei uma cortadinha aqui, porque senão a gente fica muito delongado e o mais importante de hoje é o exercício. A carga familiar, vocês não falaram, enfim, mas a carga familiar, ela tem um lado biológico, né, que é o lado genético, da carga genética, que nós trazemos, a cor dos nossos olhos, que é imutável. Existe uma parte, uma herança, uma carga que nós trazemos da nossa família, que é imutável. Tá? A cor da pele, cor dos olhos, cor dos cabelos e mais algumas outras características, né? O sexo, tá? Por mais que se diga, depois a pessoa fez vamos dizer assim, ela fez uma mudança de sexo, mas ela nasceu aquele sexo. Então, isso é herdado. Não tem como você dizer que não foi. Agora, ultimamente, não é tão recente assim, mas tem estudos muito interessantes sobre a epigenética. Eu não sou da área de biologia, tá? Eu não sou da área de saúde, então eu vou falar muito superficialmente sobre isso. Superficialmente, mas não desmerecendo, porque a epigenética, ela vai mostrar que nós temos um grande espectro de possibilidades de alterar o nosso destino, tá? Inclusive o nosso destino, o nosso organismo, tá? Então a epigenética, vou ler aqui porque eu não quero fugir do conceito, tá? Epigenética ela é definida como mudanças na expressão gênica que podem ser herdadas e que não alteram a sequência do DNA. Então, aqui, a herança epigenética transgeracional, ela consiste da herança de marcas epigenéticas através de células germinativas que controlam os padrões da expressão gênica e são passados de uma geração para outra. Então, temos alguns exemplos importantes de como a epigenética funciona. Se descobriu que a alimentação dos avós influencia na saúde e na qualidade de vida dos netos. Olha que interessante. Peraí, mas a mãe, aquela que gera, a única alimentação que influencia é a da mãe, né? O que ela comer vai influenciar. Se fosse só a genética, né? Pura e simples, sim, aí seria isso. Mas isso é um estudo, tá? Existe um estudo na Holanda de que netos dos holandeses que ficaram presos e passaram fome durante a Segunda Guerra Mundial, esses netos desses holandeses, eles tinham obesidade, assim, muito acima do que se esperava, tá? Como reflexo daquele trauma. Então, na epigenética, nós vamos ter cargas emocionais passadas de geração para geração, traumas e também coisas boas, né? Também coisas boas, tendências musicais, por exemplo, facilidade para determinadas áreas, né? Às vezes, teu pai e tua mãe não era, vamos dizer assim, não era ligado em livros, mas um bisavô. Quem não garante que seu bisavô, né, que você não sabe quem foi, não era até um escritor, entendeu? Existem também estudos de que o estresse, né, de uma geração bem anterior pode interferir na geração posterior. Agora eu vou falar direto sobre o campo morfogenético. Tá? O que é esse campo morfogenético? Ele não é uma coisa assim mística. Quando a gente fala assim que na constelação a gente coloca o campo, eu vou colocar o campo, né?
Então o campo, respeitem o campo. Gente, o campo morfogenético foi uma descoberta do biólogo Rupert Sheldrake, tá? Ele era inglês, um biólogo inglês, e ele se debruçou sobre a existência de um campo de informações não físico que organizava e estruturava o comportamento de todos os sistemas vivos. Olha que interessante. Então, segundo o Rupert Sheldrake, esse campo morfogenético ele atuaria no sistema familiar. Tá? E segundo essa teoria, cada família tem o seu campo morfogenético. O campo morfogenético do meu sistema familiar não é igual ao campo morfogenético do sistema familiar da Patrícia. Entendeu? E por isso que, mais à frente, né, vocês vão entender que a terapia sistêmica, por mais que tenha 3 ordens que são gerais, as grandes ordens, 3 grandes ordens do sistema familiar, ela não generaliza soluções, as mesmas soluções para sistemas diferentes e para indivíduos diferentes. Bom, os nossos antepassados, olha que interessante, eles continuariam atuando sobre nós por via desse campo morfogenético, mesmo que já tenham falecido. Daí que a gente tem a sensação de que a gente presta uma certa lealdade a alguém que não está nem mais vivo aqui. Por quê? Porque através desse campo morfogenético, né, é que o sistema ele vai se perpetuando com a sua força e também com as suas dificuldades, né, com os seus traumas, seus estresses, né. Então, segundo, né, essa teoria, e foi mais à frente, ela foi tomada, essa teoria, ela foi aproveitada, né, para a sistêmica familiar, se entendeu que os nossos antepassados, eles pretendem que a gente conclua algo que eles não concluíram, né, que a gente vá mais longe, né, não é uma pretensão individual, é uma expectativa do sistema. Vou colocar aqui a Rosilma. Oi, Rosilma, que bom que você veio. Então, deu problema no YouTube. Na verdade, deu um probleminha no OBS. Deu um problema lá no OBS que eu não consegui ativar o chat de maneira alguma. E aí, sem o chat, fica difícil, né? Porque às vezes eu posso estar falando e ninguém está ouvindo. Então, e agora vamos indo já, né, para os movimentos que provocam as doenças, tá? Os movimentos que provocam doenças se estudou e se verificou durante anos, né, de constatações, através de dinâmicas, de representações, de famílias que procuravam por determinadas questões, que geralmente eram questões graves, tá? Geralmente eram pessoas que estavam sofrendo fortes depressões ou problemas renais muito graves, problemas em que a pessoa precisava de transplante, a doença do câncer nas suas mais variadas formas, transtornos também de comportamento graves, né, transtornos mentais. E o Bert Hellinger, ele começou a verificar que quando ele levava aquele sistema para ser para que o campo do sistema fosse representado
através de pessoas que as pessoas começavam a mostrar a dinâmica oculta que estava por detrás do transtorno de um pertencente ao sistema familiar. Então, vamos dizer que um neto, vou dar um exemplo aqui de um neto que procurou ele, e ele não conhecia a história, tá? Era uma história ruim, triste, difícil, e que por isso foi guardada a 7 chaves, não se falava mais nela. Ele procurou a constelação para entender os variados sintomas que ele tinha, né? Ele tinha distúrbios nervosos, ele tinha problemas no coração, ele tinha muita ansiedade, ele tinha muito problema assim, muito mesmo. E ele procurou a constelação e, assim, na constelação existem perguntas que são perguntas não são aleatórias, tá? O constelador ele precisa saber, naquele momento, porque é fenomenológico, não dá para ele não vai criar uma pauta de perguntas antes de montar o campo daquele sistema familiar. Não tem como. Ele vai fazer na hora que os representantes estiverem lá representando aqueles membros envolvidos naquela questão que está relacionada com o transtorno do cliente, é naquele momento que se verificam as dinâmicas por detrás das doenças, as dinâmicas por detrás dos comportamentos abusivos, as dinâmicas por detrás dos comportamentos negativos ou comportamentos que causam sofrimento ao sistema familiar. E então, aqui, ele verificou que 3 dinâmicas principais poderiam estar associadas, estavam associadas a grandes sofrimentos, tá? A dinâmica do antes eu do que você. Como é que é essa antes eu do que você? Quando uma criança, por exemplo, ela inconscientemente diz para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, antes morra eu do que você, querido papai. Antes morra eu do que você, querida mamãe. O amor de uma criança, não subestimem o amor de uma criança. O amor que uma criança tem pelo seu sistema familiar é enorme. E a criança sendo um inocente e sentindo, porque as coisas não são faladas, mas elas são sentidas. O campo, ele trabalha, ele sente, quem veio pertencer àquele sistema familiar, ele sente o campo. Todo mundo sente, todo mundo que pertence àquele sistema sente o campo de uma maneira diferente. Então, um ser mais sensível que vem, ele vai dizer, quando ele percebe que a mãe está em grande sofrimento, ou em risco de suicídio, ou em risco de morte, aquela criança pode vir a adoecer gravemente, muitas das vezes chegando até a falecer. Porque no coração dela, ela está dizendo, antes morra eu do que você, querida mamãe. E naquela dinâmica que eu falei do neto que procurou o Bert Hellinger, era o quê? A mãe dele, tinha uma irmã gêmea. E o vínculo entre os irmãos gêmeos é enorme. Essa irmãzinha gêmea, quando era criança, sofreu um acidente horroroso. O próprio pai, dirigindo lá no estacionamento, enfim, acabou por atropelar a própria filha. Ele tinha 2 filhas gêmeas. E uma delas veio a falecer, que era então uma tia que ele não chegou a conhecer. Agora vejam, ele não chegou a conhecer aquela tia. E como? Então, como que ele estava dizendo, né, com aqueles sintomas todos, que havia uma exclusão?
porque não precisa dizer. Aí entra a grande questão do sistema familiar, da sistêmica familiar, é que você não precisa falar. As palavras, geralmente, quando caem em segredo, né? Caem em segredo, né? Geralmente, as coisas mais sofridas, elas vão pro baú. Mas a criança, ela sente e ela começa a representar aquele excluído. Então, o que aconteceu ali? Ali não foi bem representar a tia que faleceu, não. Tá? Ali foi o seguinte, ele, por um grande amor ao avô, o avô, se eu não me engano, ainda era vivo, por um grande amor ao avô, ele arrogou a culpa do avô para ele e passou a ter inúmeros sintomas, porque ele estava ali tendo uma dinâmica que feria a ordem, a hierarquia. Se o avô é 2 gerações acima dele, veio antes dele, como ele pode arrogar a culpa que é exclusiva do avô? Só que ele, por amor, e aí entendam, é um amor que não é um amor equilibrado, é um amor doente. Tá? É um amor doente que pode ser colocado em ordem, tá? Então aí estou falando coisas tristes, mas pode ser colocado em ordem. Esse é todo o trabalho da sistêmica familiar. É buscar trazer de volta incluir uma exclusão, trazer de volta à ordem aquilo que está em desordem e trazer de volta ao equilíbrio aquele desequilíbrio da troca entre dar e receber. O antes eu do que você ele traz, olha, vou dar uns exemplos aqui, doenças que podem estar relacionadas ao antes eu do que você. Esclerose múltipla, anorexia nervosa. Na anorexia nervosa, costuma ser, por exemplo, a filha com o pai. Antes desapareça eu do que você, querido papai. Então, a filha, por alguma razão, ela percebe que o pai está num risco. Vamos dizer que o pai está numa situação muito ruim de falência, de emprego, de quase falência. A filha percebe que o pai está à beira do suicídio, mas isso não é falado, tá? Entenda isso. Isso é sentido. Ela começa a ter sintomas de anorexia nervosa. Um exemplo real, tá? Vocês querem um exemplo real? Aquele ator que eu adoro, o Bruce Willis. Bruce Willis, com essa doença dele, que eu não lembro exatamente, se alguém souber a doença que ele está apresentando, né? Coloca aqui, porque eu não estou lembrando. Eu sei que é uma doença neurológica, se eu não me engano. A filha, vendo o sofrimento do pai, linda ela, linda, muito parecida com os dois, na verdade, né? Com a Demi Moore e com o Bruce Willis. Ela começou a ter anorexia nervosa. Por quê? Antes, desapareça eu do que você, querido papai. E isso não é falado, tá? Isso não é falado, tá? A outra dinâmica, vamos lá, eu falei que é esclerose múltipla, anorexia nervosa, outros quadros, suicídios, tá? Sempre suicídio, sempre tem essa dinâmica. Antes morra eu do que você. Antes morra eu, antes parta eu do que você. Bom, a outra dinâmica é eu sigo você. Eu sigo você no destino, na dor, na falência, na doença. Eu sigo você. Nós vemos uma tendência a adoecer. Tá? A criança ou o jovem ou o membro daquela família, pode ser adulto também. Eu estou falando criança, mas eu já vi um caso de um adulto que, por ver a irmã também doente, ele adoeceu de câncer. Tá? Então, o câncer ele é considerado uma doença de seguir. Eu sigo você nessa doença, tá? No câncer. E a outra dinâmica, a terceira dinâmica é eu por você. Eu por você. E o exemplo do eu por você foi aquele exemplo do jovem, do neto. Eu pego a sua culpa e fico com ela no seu lugar. Eu por você.
Vovô, eu fico com essa culpa para mim. Essa culpa não é sua. Só que o eu por você, ele acaba enfraquecendo tanto aquele que é o real dono da culpa, quanto aquele que quer, por muito amor, mas um amor em desequilíbrio, ele quer tomar para si a culpa daquele que está acima dele. Então, no eu por você, é preciso devolver. E geralmente as depressões, tá? Nas depressões, e por isso que a gente vai entender, porque todo deprimido é muito sensível. Por isso, quer dizer, a causa, né? Não é que seja a consequência, né? Geralmente a pessoa que entra numa dinâmica do eu por você, ela é uma pessoa sensível e ela vê que o outro está se sentindo culpado, fala, não, não, dá essa culpa para cá que eu aguento. Aí vem a depressão. Tá? Então, essas dinâmicas, elas geralmente são ocultas. E quando é que isso fica evidente? Em qualquer representação do sistema familiar. E aí as pessoas questionam, mas tem que ser uma constelação? Não, tá? Existem outras ferramentas sistêmicas, existem ferramentas sistêmicas como o genograma, por exemplo. O genograma ele é usado por muitos médicos, por muitos psicólogos, por muitos estudiosos para entender os comportamentos transgeracionais, né? Para entender também as doenças que vão passando de geração para geração, como diabetes, hipertensão, né? Porém, pela minha vivência nesses últimos anos de ter frequentado as sessões de constelação com pessoas, de estar fazendo a constelação através de bonecos e de bonecos na água, eu verifico que a constelação ela é um instrumento maravilhoso. Ela é um instrumento que ela evidencia, ela clarifica, ela mostra aquilo que o nosso coração não consegue levar para a garganta e falar, né? Então, quando eu vejo até falando sobre o perigo da constelação, que a constelação é um favor, que a constelação é um filme de terror, na verdade, eu digo o seguinte: se você não se sente preparado, não faça uma constelação. Até se você está curioso, não faça uma constelação, porque a constelação não é para sanar curiosidades, né? Quando você tem uma curiosidade, pergunta para alguém da sua família, né? Mas se você está suspeita de que está numa dinâmica dessas, né? De repente, seguindo o mesmo caminho, não conseguindo tanto, não conseguindo sucesso profissional, assim como seu pai não conseguiu, assim como seu avô não conseguiu, ou assim como sua mãe não conseguiu, ou sofrendo em um relacionamento abusivo, assim como alguém. Olha que interessante. Mas espera aí, minha mãe e meu pai, eles não tinham problemas. Estou vendo aqui agora. Patrícia, realmente é muito triste a doença do Bruce Willis, né? A gente às vezes tem a gente sempre vê, né? A grama, o jardim do outro é mais verde, né? Mas o sofrimento do sistema familiar, ele é de toda a humanidade, né? O Dr. Fernando Freitas, que é um médico e constelador, né? E professor de mestre de constelação, ele fala que não existe uma família na face da Terra que seja funcional. Todas as famílias são disfuncionais, todas elas têm uma dessas dinâmicas atuando, um desequilíbrio, um desrespeito à hierarquia. Por quê? Porque a gente não enxerga isso com os olhos, a gente às vezes não consegue falar isso com a boca, mas isso está atuando na nossa energia, tá? Na energia do sistema, no campo do sistema. Bom, para não me perder aqui, ó, deixa eu só então relembrar. As dinâmicas, então, que são as dinâmicas causadoras de transtornos, doenças e sofrimentos. Antes eu do que você, eu sigo você
e eu por você. Tá? Bom, e antes de começar o exercício, que eu quero começar logo, porque ele vai requerer um certo tempinho, e é importante aqui, gente, se vocês tiverem pelo menos 20 minutos para o exercício, tá? Quem não puder fazer o exercício completo, quem puder fica, tá? Fica porque esse exercício tá muito bom mesmo, tá? Eu pretendo fazer uma live a cada mês, ok? Vou fazer uma live a cada mês, pelo menos, e em cada live eu vou fazer um exercício sistêmico diferente. Nesse exercício que eu vou trazer hoje, eu trabalhei em cima dele, tá? Eu não inventei ele não, tá? Para começar, que tem essa coisa, eu criei um exercício que é só meu, blá blá blá. Muita coisa é repetição, né? As pessoas gostam de dizer que é dela, né? Isso aqui é meu, se apropriando. Mas na verdade eu li o livro do Bert que se chama A Cura. E nele tem um finalzinho, tem uma frase, tem duas frases que eu aproveitei, mas eu incrementei com coisas que eu já conheço das outras, dos outros babados de terapia, né? Da Rosilma que sabe aí, né? As nossas trocas, tantos exercícios que a Rosana de Nebir passou e passa pra gente, né? Então, é importante vocês terem em mente, tá? Eu sei que tem pessoas aqui que já tem muito chão de vida, né? Tia Lia é fantástica. Enfim, eu tô na faixa dos 50 para cima, né? Então, existe um pensamento que atrapalha muito. E esse pensamento é o seguinte: se alguém viveu durante muito tempo com um determinado problema, então não tem jeito. E esse pensamento ele é muito usado, ele é muito falado até por algumas pessoas da área da psicologia, da terapia, que dizem assim: olha, querido, eu sinto muito te dizer, mas se você viveu tanto tempo assim ferrado, não vai ser em 2 meses de terapia que você vai resolver. Gente, ouvir isso é tão ruim, né? Assim, quem gosta de ouvir isso? Você senta, né? Às vezes você chega lá com uma angústia. Aí você chega, não, que eu sinto uma angústia todo dia, de manhã, não sei o quê. Olha, se você tá com mais de 40 anos e você sente isso há tanto tempo, você, tipo, pode esperar que mais 5 anos de terapia talvez resolvam. Deixa eu até beber água. Porque isso é desanimador, né? Patrícia, é muito ruim, né? Muito ruim. Então, o Bert, ele fala uma coisa muito bacana, né? E quanto a isso eu vejo a esperança, né? E não é uma esperança desprovida de conhecimento, é uma esperança iluminada pelo conhecimento. Já é hora de se despedir do velho. As pessoas se agarram ao velho, né? As pessoas se agarram ao velho porque elas têm medo do novo, do antigo, do sofrimento. Elas têm medo do novo, então elas ficam no antigo, elas ficam no sofrimento, elas ficam com medo também de uma outra coisa. Na tristeza, na dor e na infelicidade, nós temos companhia. Agora, vocês já viram que quando você se torna um sortudo, conhecem uma pessoa que ficou sortuda? De repente, aqueles amigos não conseguem mais ficar perto dele. Porque aqueles papos de lamentação, de repente, não rolam mais, né? Aquelas conversas de falência não rolam mais, porque a pessoa que ganhou na Mega Sena, qual é o problema que ela vai ter com o dinheiro agora? Né? Então, na tristeza, esse pensamento está associado, esse pensamento de que a gente viveu muito tempo no sofrimento, a gente não consegue sair dele, ele está associado também à ideia de que
a gente, resolvendo o problema, a gente perde a companhia. E perde a companhia de quem? Qual é a solidão que a gente mais teme na face da Terra? Deixar de pertencer ao nosso sistema familiar. Todos nós, não sou eu, não, você, não é Rosilma, não é Patrícia, não é, todo mundo tem, é o maior medo, deixar de pertencer ao sistema familiar. É essa solidão que a gente mais tem. Agora vamos lá para o exercício. Olha, quem tiver com sapato, se tiver em casa e puder, colocar os pés no chão, tá? Continua sentado, pode continuar sentado, quem tiver sentado. Se puder, ideal, colocar os pés no chão. Se puder tirar o sapato e colocar os pés direto no chão, melhor. Bora lá, vou ligar a musiquinha aqui para ver se vocês me dizem se tá boa. Music. Tá muito alto, tá muito alta a música? Tá bom o som? Quer que diminua? Deixa eu ver. Diminuir um pouquinho. Assim estão ouvindo agora? Estão ouvindo a minha voz? Tá. Então, com os pés no chão, fechem os olhos, os pés no chão, e vão imaginar o seguinte: caminhe por uma trilha de um bosque e observe tudo que tem ao redor. Você está indo em direção a uma linda piscina natural formada por uma cachoeira. Essa trilha é uma trilha suave, não é uma trilha difícil, você consegue caminhar no plano. E você ouve o barulhinho da água. Já está quase chegando lá nessa cachoeira. E quando você chega lá na cachoeira, você tem vontade de entrar nessa piscina natural. A temperatura da água é agradável e a água é transparente. Você vê as águas caudalosas que caem em duas quedas diferentes. E com os pezinhos já na água dessa piscina natural, você olha para a trilha de onde você veio. E você vê que tem um caminho que leva até a segunda queda da cachoeira. E tem outro caminho que leva até a primeira queda da cachoeira. Mas, para ir até a segunda queda, você precisa subir um caminho muito íngreme. Para chegar até o topo, a primeira queda, você precisa subir com muito esforço, um caminho ainda mais difícil. E por isso agora você decidiu ficar na piscina natural dessa linda cachoeira.
Você tem uma sensação de felicidade e satisfação, seu corpo se sente bem, seu espírito também. Ainda nessa piscina natural, você contempla o topo da primeira queda. Um pensamento irracional vem à sua mente. E se a água, ao invés de descer, subisse para o topo? Quanta força eu precisaria fazer para isso acontecer? Nesse momento, só de imaginar a força que você teria que aplicar, o seu corpo começa a enfraquecer, suas costas doem, sua cabeça fica pesada. Então você afasta essa ideia da sua cabeça e seu bem-estar retorna. Inspira, expira, relaxa. Inspira, expira, relaxa. Porém, você se sente novamente atraído, agora para vislumbrar a segunda queda. Um pensamento irracional vem à sua mente. E se a água, ao invés de descer até a piscina onde estou, subisse para a segunda queda? Quanta força eu precisaria fazer para isso acontecer? Nesse momento, só de imaginar a força que você teria que aplicar, seu corpo começa a se enfraquecer. Suas costas doem, sua cabeça fica pesada. Então você afasta essa ideia da sua cabeça e seu bem-estar retorna. Inspira, expira, relaxa. Inspira, expira e relaxa. Agora, você vai se lembrar dos seus avós paternos e maternos. O que você tiver na memória, mesmo que não os tenha conhecido. Pode ser por uma foto antiga, um quadro, uma descrição que você recebeu de alguém que os conheceu, não importa. Não importa também se eles já tiverem partido, essa é a sua imaginação. Você volta a olhar para o topo da primeira queda, lá em cima, e você vê seus avós lá, em pé, nas rochas. Eles são inalcançáveis. Você não pode chegar até lá. E como que adivinhando seus sentimentos e pensamentos, eles começam a emanar uma luz esverdeada de seus corações. Essa luz alcança o seu coração e você percebe que entendeu. Eles permanecem lá no topo. Agora, você vai se lembrar do seu pai e da sua mãe. Talvez de algum irmão do seu pai, alguma irmã da sua mãe, mesmo que não os tenha conhecido. Pode ser uma foto antiga, um quadro, uma descrição, não importa. Não importa também se eles já tiverem falecido, essa é a sua imaginação. Você volta a olhar para a segunda queda, abaixo de onde estão seus avós. E você vê seus pais lá, em pé, na rocha. Eles são inalcançáveis. Você não pode chegar até lá. E como que adivinhando seus sentimentos,
eles começam a emanar a mesma luz esverdeada que seus avós já estão emanando de seus corações. E esses raios de luz se unem à luz que vem de seus avós e alcançam o seu coração. E você percebe que entendeu ainda mais. E então você diz internamente a todos eles: aqui vocês são os grandes. Aqui vocês permanecem como os grandes. Perante vocês sou pequeno e permaneço pequeno. Pode repetir essa frase até sentir isso em seu coração. Aqui vocês são os grandes. Vocês permanecem como os grandes. Perante vocês eu sou pequeno e permaneço pequeno. E agora você consegue olhar através da cortina de água da cachoeira. A água que cai na piscina natural. Essa água em queda, ela forma uma cortina e você consegue ver através dela que existe uma gruta atrás. E lá nessa gruta existe algo bem maior do que tudo que você já viu ou sentiu. Algo que contém toda a sua família, todas as famílias, que está acima do bem e do mal. Você vê que essa gruta não tem fundo e nem fim. E essa energia maior que a tudo envolve também emana para você uma luz de puro amor, com todas as cores, e você diz internamente a esse algo maior: por favor, retire todas as frases, todas as minhas promessas, todas as minhas esperanças que vão contra as ordens do amor de quando eu era criança. Da mesma forma que lhe pedi para salvar quem quer que tenha sido do meu sistema familiar, salve também a mim dessas promessas impossíveis e dessas frases, por favor. Salve também a mim dessas promessas impossíveis. Agora você vai ficar mais algum tempo nessa piscina natural, percebendo que está tudo certo. E aí é um lugar seguro, é o seu lugar de pertencer na sua posição. Inspira, expira, e quando estiver muito bem, somente quando estiver bem, pode abrir os olhos lentamente. Vou pedir para quem estiver abrindo os olhos, por favor, escreve se está tudo bem. Pode ser normal, tá? Colocar sentimentos, colocar os sentimentos, né? Não é nem colocar os sentimentos para fora, mas colocar os sentimentos, chorar, tudo isso é esperado. Só escreve para mim como é que vocês estão. Isso, Rosilma. Rosilma amor. Foi mágico, né? Ver os avós. Quanto tempo, né?
Quanto tempo, é muito emocionante, né? Eu me emocionei muito também quando eu estava vendo essa parte, né, do Daniele. Foi bem tranquilo, foi tudo bem, que bom. Patrícia, né, saudade, né, como dá saudade, né, é uma saudade. Virgínia, estou bem. Patrícia, isso aí mesmo, é chorar, é bom, né, a gente libera, né, a gente coloca, né, o sentimento. Isso, a cachoeira, né? A cachoeira é muito bonito, né? Eu acho a cachoeira tem uma energia, né? A água em movimento. Muito bem. Olha, por hoje é isso. Eu gostei muito da participação de vocês. Se vocês gostaram da live, ela vai ficar salva, tá? Eu sei que hoje é um dia, né, de programação também da família. Então eu vou deixar salva no Instagram, vou subir também para o YouTube. E se quiserem revisitar o exercício, né, aí vê direitinho. Obrigada, Patrícia. Tá? Muito obrigada por essa live. A Patrícia também agradeço. Daniele imaginou uma cachoeira que na verdade já conhece. Caramba, e eu descrevi um lugar. Sim. Que show! Que show, que show. Tia Lia tá aí? Não sei se a tia Lia ficou. A tia Lia, gente, a tia Lia, a Virgínia fez um Instagram para ela. Tia Lia, nossa big ancestral. Gratidão, Rosilma, também. Muito obrigada. Ai, Dani, olha que incrível. Incrível, incrível. Virgínia, que bom. Então, pessoal, fica aí com essa sensação, né, da, da imagem. A imagem, opa, para desentupir o nariz, fazer um exercício para desentupir o nariz. Olha só, Rosima, rapidinho aqui, só para antes de terminar. Quando eu estava grávida, uma vez eu cheguei a sentar no chão da loja americana, que eu estava com entupimento nasal, não podia tomar nada. Sabe o que que me fez? Sabe o que que me funcionou para mim? Você conhece o EFT? Vou escrever aqui. Conhece, né? Com certeza. EFT, que é aquela acupuntura dos pontos, né? Aqui, 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 né? Aqui, assim. Na ocasião, sabe o que que era o meu entupimento? Eu lembro disso até hoje. Resolveu com isso. Através desses toques que eu fui fazendo, eu percebi que eu estava com saudades da minha mãe. Desentupiu na hora. Desentupiu na hora, porque a minha mãe já era falecida, né? Então, assim, eu entendi, eu senti, eu chorei e desentupiu. É isso, quando a gente entende, né? Muitas das vezes é isso, às vezes é uma saudade embutida, enfim, a gente precisa. Que no nosso dia a dia a gente nem sempre tem tempo de perguntar aí o que o corpo está querendo expressar, mas em algumas situações, como eu não podia tomar nenhum remédio, eu falei, eu vou recorrer àquilo que não vai para o organismo. Então, pessoal, fiquem aí, então, cada vez, uma vez ao mês, né? Pelo menos eu vou fazer uma live com exercício, tá? E vou ver se eu ajusto essa questão do YouTube. Eu tô querendo, né? Vou voltar meu canal no YouTube. Agradeço a vocês que se inscreveram no canal e compartilhem aí a live, dá um like, né? Dá um coraçãozinho, se inscreve lá no canal. Obrigada também por vocês estarem aqui hoje e um bom final de domingo. Obrigada, Daniele. Um bom final de domingo para todos vocês, tá? Beijo.